Boa noite. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Vamos ler do versículo 24 até o versículo 27. Agora que eu vi que eu coloquei 29 ali, mas até o 27. Quero confessar que eu estava bastante animado para pregar sobre esse texto hoje. Um texto que falou muito ao meu coração durante o preparo, e eu espero que você possa ter a mesma impressão, mas também a mesma emoção que eu tive quando me debrucei sobre esse texto essa semana. Diz assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a Igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Pai, tem misericórdia das nossas vidas e fala aos nossos corações nesta hora. Grava o Cristo em nossos corações, para que nada possa removê-lo, em nome de Jesus. Amém. Antes de passar ao próximo slide, Natália, eu quero perguntar para você que está aqui, e você que está em casa também, nos acompanhando, o que faz a igreja crescer? Na sua opinião, o que é que faz uma igreja crescer em número, em tamanho, em crescer em todos os aspectos? Já pensou, hein? Pode passar, Natália? Perdão. Eu listei aqui algumas das coisas que vieram à minha mente quando eu estava refletindo sobre isso. E pensei que uma igreja pode crescer por conta da pregação. Imagino que grandes igrejas podem ter grandes pregadores. Mas também penso que existem grandes pregadores em pequenas igrejas. E pelo menos no tempo em que estive na faculdade teológica, eu fui orientado e me fizeram entender claramente que você pode ser um excelente pregador e nunca ver a sua igreja chegar ao tamanho que você deseja. Mas pensando na pregação, eu imagino que também existem grandes igrejas em que a pregação está muito longe do Evangelho, muito longe daquilo que se espera da palavra de Deus. Então talvez a pregação influencie no crescimento, mas não seja ela o fator principal, porque há igrejas grandes que estão muito longe do Evangelho de Cristo. Talvez o louvor, a parte de ministração musical da igreja, a nossa expressão em louvar ao Senhor, será que isso faz com que outras pessoas sejam atraídas a estarem aqui conosco, por exemplo, e a igreja se torne uma igreja vibrante, pujante e cresça? Pensei na visão da igreja. Será que é estabelecendo uma visão bem clara, cristalina e que nos dê assim uma direção muito visível, como a visão, a palavra visão já diz, muito visível do que nós queremos,
ou talvez seja um planejamento. Igrejas investem muito, algumas igrejas em planejamento, mas investem assim, de uma maneira muito contundente. Tem gestores no seu corpo de liderança, ao invés de líderes de ministério. Será que é a comunhão? Será que é o tempo de estarmos juntos, daquele momento do uns aos outros, daquele momento em que nós podemos compartilhar as nossas expectativas e as nossas esperanças, os nossos pedidos, o nosso agradecimento? Será que é isso que faz uma igreja crescer, ser uma igreja agradável, familiar? Será que é o ensino? Muitas igrejas atraem pessoas pelo ensino da palavra nos seus ministérios de escola bíblica, ministério infantil. Será que é a liderança da igreja, incluindo os pastores e os líderes de ministério que trabalham com bastante afinco, que trabalham com bastante determinação e piedade? Será que é a questão da disciplina? Igrejas que efetuam mais a disciplina cristã, deixam de crescer, então nós podemos abrir mão da disciplina, porque aí nós abraçaremos a todos, em todo o tempo, sem nenhum tipo de restrição e sem nenhum tipo de evangelho. O que é que faz uma igreja crescer? E o texto que nós lemos diz que o que faz uma igreja crescer é a marca de Cristo em nós. Tudo aquilo que a gente viu antes, a gente pode fazer sem Cristo em nós. Tudo isso que a gente viu, e talvez o que tenha vindo à sua mente, ao seu coração, pode ser realizado sem Cristo em nós. Infelizmente. Mas eu, então, entendo que se Cristo estiver em nós, se essa marca estiver bem gravada em nossos corações, será impossível deter o crescimento de uma igreja. A palavra Cristo em nós, Cristo gravado em nossos corações, tem o mesmo peso e o mesmo sentido de quando Moisés talhou 2 tábuas de pedra. Eu não sei o que é uma tábua de pedra, né? Mas 2 placas de pedra, subiu com elas ao monte e voltou com essas placas, com os 10 mandamentos gravados, de tal maneira que era impossível tirar aquelas marcas daquelas pedras. Elas estavam talhadas, aquelas leis foram talhadas naquelas marcas e foram talhadas em forma de lei para estabelecer a ética de Deus sobre o seu povo chamado Israel. Da mesma maneira, Cristo grava, ou talha, ou marca as nossas vidas através da sua própria vida. É isso. De tal maneira que nós não conseguimos mais tirar a ética de Cristo de nós. Isso aqui demonstra o que é ser um filho de Deus, um cristão, fazer parte da igreja de Cristo, as marcas de Cristo gravadas, o Cristo gravado em nosso coração. E aí eu me lembrei, aqui ainda um pouco antes de subir aqui, da história de David Livingstone. David Livingstone foi um missionário britânico, ele era escocês, ele nasceu em 19 de março de 1813, e ele foi o primeiro missionário a enfrentar as selvas e o interior da África. David Livingstone teve um ministério de 32 anos no interior da África,
curando pessoas, mas especialmente uma coisa impressionante, David Livingstone é reconhecido como um dos maiores geógrafos da história. Nas suas caminhadas pelo interior da África, ele mapeou cerca de 46 mil quilômetros quadrados de rios, de lagos, de vegetação, de territórios, montanhas, vales, coisa que naquela época, sem satélite, seria impossível. E certa vez, David Livingstone, ele andava só com uma espingarda e uma maleta médica, ele foi atacado por um leão. E o leão agarrou aqui o ombro esquerdo dele e começou a chacoalhar o David Livingstone. E algum tempo depois, perguntado o que ele pensou quando ele viu o leão vindo na direção dele, ele disse que pensou assim: onde será que esse leão vai, qual parte será que esse leão vai comer primeiro? Mas David Livingstone era um homem muito simples, e ele foi certa vez à Inglaterra e foi convidado pelo reitor da Universidade de Oxford, uma das mais antigas do mundo, fundada ainda no final da Idade Média. E o reitor então chamou David Livingstone para contar para os seus alunos da faculdade, da sua experiência. E diz a história que David Livingstone chegou à porta da mansão desse reitor, tocou a campainha e o mordomo foi atender. O reitor ainda estava se aprontando para a reunião e o mordomo foi atender a porta. E aí o mordomo deixou que ele entrasse, ele se acomodou na sala e o mordomo subiu então até o aposento do seu patrão e disse: tem um homem lá embaixo perguntando pelo senhor. E ele falou assim: mas quem é esse homem? Ele falou assim: eu não sei. Ele é um homem com roupas muito humildes, puídas, tem um buraco no braço, não movimenta muito bem o braço por causa de alguma coisa, e ele está procurando o senhor. Ele falou: mas você não perguntou o nome dele? Aí o mordomo disse: eu não perguntei, mas ele me lembra Cristo. Aí o reitor falou: é David Livingstone. Vocês já imaginaram isso? Chegarmos em um lugar e alguém nos recebe e diz assim: eu não sei quem é. Mas parece que eu estou vendo Cristo. É isso. Isso é ser igreja. E se não for assim, não tem o menor sentido o que nós fazemos. Não tem. Porque se nós fazemos o que nós fazemos, porque nós nos acostumamos a fazer isso, mas não existe nenhum tipo de transformação em nós, nós estamos perdendo nosso tempo. O texto diz que, versículo 24, Paulo estava detido, mas o Evangelho não estava preso. Ninguém pode prender a igreja de Cristo. Paulo estava prisioneiro,
Paulo estava encarcerado em Roma, mas o Evangelho continuava a ser vivo e eficaz na vida do servo de Deus. Versículo 24 diz: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo está dizendo: eu sofro no meu corpo o sofrimento em favor do corpo de Cristo, ou seja, a igreja. Paulo estava acorrentado. Atos capítulo 28, versículos 30 fala sobre isso, o último capítulo de Atos. Estava prisioneiro, estava detido, morando numa casa com vigias, com guardas dos seus dois lados, e evangelizando aqueles que cuidavam dele, porque o evangelho não podia ser preso. E Paulo estava passando por isso, sofrendo por isso, em favor da igreja. Ele diz: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês. Em outras palavras, Paulo sofria para que o evangelho chegasse um dia até nós, porque ele amava a igreja de Cristo Jesus. Ele sofria por Jesus. Ele sofria com Jesus. Ele não podia sofrer no lugar de Jesus, porque o sofrimento de Cristo na cruz só pode ser vivenciado por Jesus. Ninguém poderia fazer o que Jesus fez por nós na cruz. Nós vimos hoje aqui na classe que funciona aqui no templo pela manhã. Mas é o sofrimento de Cristo que permite que você esteja aqui hoje. Permite que eu esteja aqui hoje. E é o sofrimento de Cristo que faz com que a sua pregação, a minha pregação, não possam ficar detidas dentro do nosso coração, dentro das nossas casas, no conforto do nosso trabalho. Nós enfrentamos alguns tipos de encarceramento mesmo quando nós não percebemos. Nós não queremos, às vezes, mudar o nosso chamado status quo, ou seja, o jeito que as coisas estão acontecendo. Isso dá trabalho, confronto, isso traz dificuldades. Mas da mesma maneira que Paulo estava encarcerado e o seu evangelho, o evangelho de Cristo não podia ser preso, nós precisamos nos livrar dos nossos cárceres, irmãos. Ou não faz sentido. Não faz sentido. Para que Jesus Cristo nos chamou? E aí nós vamos para o versículo 25 e 26, que diz assim: dela, da igreja, me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. Paulo está nos ensinando aqui por que nós somos chamados. Nós somos chamados para nos tornar ministros e apresentar plenamente a palavra de Deus. Somos ministros dos mistérios de Deus. E Paulo está aqui contrapondo uma prática que é muito, como eu posso dizer, dá muito status até hoje em dia. Os mestres da lei da época, eles diziam: há mistérios que só nós mestres conhecemos. Já ouviram isso? Pastores que são especialistas em
apresentar os mistérios de Deus. Só eles sabem. Só eles conhecem os mistérios de Deus. Só alguns mais iluminados conhecem os mistérios de Deus. Isso dá status. Vamos até aquela irmã, aquele irmão que ora porque ele é um irmão de oração e ele conhece o caminho para o coração de Deus. Já ouviram isso? Como se a oração de alguns também fosse mais forte. Mas não é assim. O mistério de Deus a qual Paulo se refere já está claro. Qual é o mistério de Deus a qual Paulo se refere aqui? Paulo se refere aqui, o Evangelho de Cristo foi dado para judeus e para gentios. Esse é o mistério. Os judeus esperavam o Cristo apenas para Israel. Essa é a história do Antigo Testamento que iludiu ou enganou ou colocou no coração dos judeus um certo tipo de superioridade e egoísmo. O Cristo virá para nós, vai restaurar a nossa nação, nós seremos novamente os donos do mundo. E Cristo veio e diz: o Evangelho é para judeus e para gentios. Esse é o mistério que estava guardado por todo o Antigo Testamento e vocês não compreenderam. Isso é uma coisa impressionante porque nós somos os gentios. Todos aqui, nós somos os gentios. Porque naquela época o judeu considerava-se povo de Deus, e todo o restante que não era judeu era gentil. Então Paulo está dizendo que o mistério é que o Evangelho foi pregado plenamente para nós. Esse é o mistério. Aleluia. Se não fosse por isso, nós não estaríamos aqui. E é interessante que ele diz que ele é ministro dos mistérios de Deus. E nós também somos ministros dos mistérios de Deus, porque nós somos os seus santos, diz o texto. Nós fomos esses separados por Deus para proclamar toda a palavra. Plenamente a palavra de Deus. Ministro vem de uma expressão, de uma raiz grega, que significa servir, de uma raiz latina que significa servir. É a mesma raiz grega de diácono. Diácono é aquele que serve, ministro é aquele que serve. E o ministro tem essa conotação para nós de representar alguém enquanto serve. Então nós temos, por exemplo, vamos pensar aqui, o ministro do Trabalho do Brasil. Quem ele representa? Os trabalhadores. Mas ele é um servo da sua representação. Nós somos ministros de Cristo, ministros do Evangelho, ministros daquilo que Cristo fez em nós. O que nós fazemos? Servimos e representamos aquele que nos chamou, que nos santificou. A palavra santo, ela vem no grego, da palavra hagios, que significa separado, puro. E um sinônimo que eu gosto da palavra santo é simples. O que é uma coisa simples? É uma coisa que não está misturada. É o que não é complexo. Ser santo
é ser apenas de Cristo. Apenas, simplesmente. Ser simples. Quem domina a sua vida? Cristo. Só isso? Só. Quem é o seu Senhor? Cristo. Simples assim? É, simples assim. Isso também é ser separado, ser puro, ser simples. Nós nos desviamos muito do caminho de Deus com as nossas complexidades. Quanto mais complexa é a pessoa, mais complicada é. Mas Cristo nos chama a simplicidade. E é isso que nós vamos então entender no versículo 27. Nossa esperança é simples. É Cristo gravado em nós. A Ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em nós, Cristo nos judeus, Cristo nos gentios, Cristo em nós, a esperança da glória. Eu fico pensando nessa marca de Cristo, fico pensando assim como nós, na nossa cultura comercial, nós reconhecemos algumas marcas de maneira muito rápida. Tem uma marca assim, ó, que é um risco, é uma curva assim só. Não é? Quem falou? A gente vê só aquele símbolo, aquele é o símbolo do vento fazendo a curva. E você lembra do quê? E quando uma pessoa olha para nós, ela lembra do quê? Qual é a marca que nós deixamos? Eu ganhei um curso de inglês de 1 ano. Gente, eu já falta só 1 mês de aula, eu já fiz 11 meses. E eu confesso para vocês que hoje eu estou quase no mesmo ponto de 1 ano atrás. Quase. Sabe por quê? Porque eu acredito que eu sei ler mais do que falar e ouvir. Quando a pessoa começa a falar e começa a falar rápido, até eu conseguir traduzir o que ela está falando, eu já perdi a conversa. É igual conversar com a esposa. Não é? Ela dá a primeira informação. Quando você está processando, ela já está na terceira. É assim, o meu inglês é assim. Né? Mas sabe por quê? Porque eu leio bastante. E aí eu não consigo falar. Porque quando eu ouço uma palavra em inglês, eu vou, na minha cabeça, a palavra escrita, para eu saber como fala. Será que tem um TH junto para fazer aquela linguinha de fora assim? Né? Então, quando eu ouço uma palavra, eu começo na minha mente a digitar a frase, para depois eu olhar para a palavra, para traduzir, então entender o que a pessoa falou, e já era. Por que a gente fala português mais fácil que inglês? Porque a gente nasceu no Brasil, certo? Mas por quê? Quando a gente fala uma palavra em português, você não imagina a palavra. O que você imagina? O objeto. Então, se eu falo bolo, aí você imagina o bolo que você mais gosta. Mas você não imagina B-O-L-O, bolo.
É ou não é? Quando você fala uma palavra em português, a sua mente, a direção, o caminho já está linkado à figura. Quando a gente fala Cristo em nós precisamos estar linkados à pessoa, não a conceitos. Porque se a gente estiver linkado a conceitos, vai demorar para a gente entender o que é Cristo em nós. E quando as pessoas olham para nós, elas têm que ver Cristo em nós e enxergar a figura, não o conceito. Nós somos muito bons de conceitos, mas é só como se fôssemos, o que nós precisamos é ser simples como um espelho, refletir Cristo, só isso. E como a gente faz isso? Pode dar um clique aí, Natália? Com a construção de conhecer esse Cristo e torná-lo real para nós. Veja aí, não é para você ler, eu deixei pequenininho mesmo, olha na sua Bíblia. Colossenses 1, mesmo capítulo do versículo 15 em diante. Eu deixei pequenininho de propósito. O que é que nós precisamos refletir? Quem é Cristo em nós? Cristo, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Gente, esse é Cristo. Se nós não tirarmos Cristo do conceito e enxergarmos a maravilha desse Deus, nós não vamos conseguir refletir. Ele é a imagem do Deus invisível. Você consegue enxergar isso assim? Construir isso no seu coração? Pois nele foram criadas todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele não é um conceito, é uma pessoa. Uma pessoa que nós podemos sentar ao lado, conversar, ouvir, falar, ser abraçados, abraçar. Porque se o Cristo no nosso coração for um conceito, não dá para abraçar conceito. Mas tem a igreja, Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele também é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a promessa dada à igreja. Para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Por isso o Evangelho tem que ser plenamente pregado. Mas, por meio dele, habitação na plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Nele habitasse todas as coisas e reconciliasse, por meio do seu sangue derramado na cruz, todos nós. Todos nós. Esse é o Cristo que eu enxergo e que nós precisamos enxergar. Quando alguém falar Cristo, nós precisamos ser remetidos a uma pessoa real, uma figura, uma imagem que seja real, palpável, que remeta todo o nosso entendimento. Então eu quero apresentar 3 respostas nossas. A primeira, como nós vamos responder? Pode passar? A pergunta não é o que vou ganhar com isso, mas como posso contribuir. Paulo estava preso e ele não pensou assim,
mas se eu continuar falando do Evangelho, o que é que eu vou ganhar com isso? Eu estou aqui preso. Não. A pergunta por sermos igreja de Cristo é: o que eu posso fazer? Como eu posso contribuir? Como eu posso permitir que essa igreja, chamada Igreja de Cristo, cresça? Qual a contribuição que eu posso fazer? Essa é a resposta. Muitas vezes a gente pode se enganar e vir ao culto para receber. Não. Nós vimos ao culto para dar, para contribuir. Nós vimos aqui prestar culto. Não, eu vou numa igreja que eu me sinto bem. Mas igreja não é para você se sentir bem, querido. Igreja é para você prestar adoração agradável ao Senhor. É isso que é igreja. É dar-se como Cristo se deu por nós. É sofrer por amor ao corpo de Cristo. É contribuir. Segunda coisa, segunda resposta que nós podemos dar: o nosso serviço a Deus deve ser simples, separado, porém pleno, completo e exaustivo, ou seja, até o fim. Não existe crente aposentado. Não existe. O nosso serviço é santo, completo e até o fim, exaustivo. Nós precisamos continuar. E eu quero dizer que aqueles que têm desistido da caminhada estão perdendo o melhor das suas vidas cristãs. Sente-se com um dos idosos da nossa igreja e converse com eles. Eu ia falar 10 minutos, mas você não vai conseguir conversar só 10 minutos. Não existe crente aposentado. Não existe cristão aposentado. Não existe cristão encarcerado. Porque o Evangelho transcende qualquer tipo de limitação, seja ela física, seja ela de idade, seja ela de cultura, seja ela de raça, seja o que for. Ou seja, o nosso serviço a Deus, ele deve ser para uma pessoa, não para uma instituição, para uma pessoa. Quando nós estamos reunidos, nós servimos a uma pessoa. E por último, que marcas carregamos em nós? Quando as pessoas olham para nós, o que elas enxergam? O que nós expressamos quando as pessoas olham para nós? Quando eu olho para ele, eu vejo um excelente aluno, eu vejo um bom empresário, um bom funcionário, até vejo um bom marido, uma boa esposa. Mas também pode ser que as pessoas olhem para nós e vejam alguns, me permitam aqui a má comparação, mas alguns radicais da fé, mal educados na internet. Me espanta bate-boca em assunto da Bíblia na internet, porque temos posições diferentes. As pessoas olham e falam assim: é isso aí que é ser crente? Só Cristo pode ser a marca da igreja em nós. Nossa resposta é: eu sou igreja, porque Cristo está gravado em mim. Só podemos expressar essa marca, o resto é consequência. Como dizem as bulas, é efeito colateral, mas é efeito colateral bem aceito. Se você tiver a marca de Cristo em você, tudo que será produzido será para a honra e glória do Senhor. Pedir para a equipe subir, vamos orar
Eu quero desafiá-lo a fazer essa oração. Deus, grave a imagem, a expressão da pessoa de Cristo na minha mente, no meu coração, para que todos consigam enxergar Cristo em mim, para a honra e glória do seu nome. Que as pessoas olhem para nós e vejam a igreja caminhando por essa terra. Tem misericórdia de nós, Pai, e ensina-nos a encontrar Cristo a cada dia, a refletir Cristo em nós e a sermos reconhecidos por aquilo que Cristo faz em sua igreja, por nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé e vamos encerrar cantando